O câncer de mama é uma doença que atinge principalmente as mulheres e que tem feito muitas vítimas, algumas deixando sequelas. E é um tratamento que, sendo feito antes com antecedência, tem a possibilidade da cura. É claro que existem algumas ONGs que trabalham com pessoas que estão passando por esse momento, que é um momento difícil, que precisa de autoestima. E uma das ONGs nós vamos conhecer hoje do programa Viva Saúde, que está começando. Olá, estamos começando agora o programa Viva Saúde e hoje uma conversa sobre o câncer de mama com a mastologista Cristiane Araújo, que é também representante da Associação Mulheres de Peito. Seja bem-vindo ao programa Viva Saúde. Obrigada pelo convite, é importante esse mês de outubro, a conscientização das mulheres sobre o câncer de mama. Doutora Cristiane, o que é o câncer de mama? O câncer de mama é uma proliferação anormal de células da mama que ela pode ser desenvolvida durante ao longo da vida da mulher. Por exemplo, tem um estudo aí recente que de cada 12 mulheres que cheguem a 90 anos, uma vai ter câncer de mama. No Brasil, esse ano, são 60 mil mulheres acometidas com a doença, mais de 17 mil vão a óbito. Aqui na Paraíba, 880 novos casos, em média 210 óbitos até agora, que a gente soube agora da Secretaria do Estado. Então, assim, é uma doença que mata, mas a gente sabe aí que tem sido vinculado nos veículos de comunicação, que ele, quando detectado precocemente, tem cura. Mas, infelizmente, a gente não está detectando essa doença cedo. Por isso que está matando várias mulheres. Me diz uma coisa, quais são os sintomas mais comuns que a enfermidade ou a patologia apresenta na mulher? O sintoma mais comum seria o nódulo, o aparecimento de um nódulo endurecido. Geralmente ele não causa dor. Você pode ter a dor, não está relacionada ao câncer, mas você pode ter a dor na mama, ter um nódulo, mas não é o nódulo que está causando a dor. A gente tem visto, principalmente nos consultórios médicos, 90% das mulheres vão por dor. Às vezes chega uma mulher lá que não sente nada e está lá a tumoração. Uma descarga sanguinolenta também é um sinal de alerta. Quando você às vezes vai para o espelho, levanta o braço, tem um afundamento da mama, é um sinal de alerta. Então o sintoma mais comum é o nódulo endurecido. A própria mulher pode perceber que há algo anormal nos seios? Infelizmente, no Brasil, a maioria do diagnóstico de câncer de mama é a própria mulher que faz, porque ela toca a mama e está lá o tumor. A gente quer dar o diagnóstico antes que ela consiga tocar, e só através da mamografia. Agora, uma coisa interessante é que quando se fala de câncer de mama, se relaciona à mulher. No homem também existe o câncer de mama? Existe sim. De cada 100 mulheres com câncer de mama, nós temos um homem. Nesses 20 anos que eu estou no Hospital da FAP, eu tive 4 casos de câncer de mama em homem. E em mulheres, geralmente, eu dou diagnóstico de 5 por semana. Poxa, me diz uma coisa, por que mais na mulher do que no homem? Porque a mama do homem é rudimentar. E existem os fatores de risco por câncer de mama que a gente tem discutido muito, que seria, hoje em dia as meninas, elas começam a menstruar logo cedo, as mulheres terminam de menstruar muito tarde, então esse período de tempo que fica, a gente chama um hormônio chamado estrogênio, ele fica lá fazendo com que aquela célulazinha da mama se prolifere e vire um câncer. O uso de anticoncepcional por mais de 10 anos sem ter filhos, o fumo, o álcool, o estresse, o sedentarismo, tudo isso associado vai levando ao câncer de mama. Então tudo depende de uma qualidade de vida, então. Com certeza. Hoje tem estudos recentes que se você fizer atividade física regular, manter o peso e tiver uma alimentação saudável, você reduz o risco de câncer de mama em 30%. Isso é um número consideravelmente alto. Então, as mulheres hoje, outra coisa importante, elas têm poucos filhos. Antigamente, elas tinham muitos filhos. Elas não amamentam. A mulher moderna, ela é muito propensa a ter o câncer de mama. Interessante. E me diz uma coisa, você falou aí sobre essa questão dos hábitos. Agora, a partir de que momento a mulher ela deve procurar, né, a parte da saúde, um centro médico para saber o diagnóstico? Geralmente, Ou pela prevenção, no caso? Pela Sociedade Brasileira de Mastologia,
e pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Radiologia, a partir de 40 anos, a mulher tem que realizar a mamografia anualmente. A partir de 40 anos, até 70 anos. O Ministério da Saúde, a partir de 50. Aí você me pergunta por quê? 2 terços das mulheres acima de 50 anos aumenta o risco de câncer de mama. Apenas 1 terço. Então, o Ministério só quer pagar a partir de 50 anos. Isso é uma luta, inclusive, está no Congresso, para que as mulheres a partir de 40 anos tenham esse direito. Eu estou falando em mamografias de rastreamento, que é diferente de mamografia diagnóstica. Por exemplo, se tem uma mulher com um nódulo na mama, se ela está relatando um nódulo, aí realmente o SUS paga a mamografia, mesmo ela tendo 40 anos. Aí, por exemplo, você tem uma mãe que teve câncer de mama aos 40 anos, você começa seu rastreamento com o mastologista 10 anos antes da idade que a mãe teve o câncer, no caso com 30 anos. Interessante. Então, me explique melhor essa questão dessa diferença desse diagnóstico e o rastreamento. A mamografia rastreamento é aquela mamografia que você faz numa população virgem. Uma Certo. população que não tem sintomas. Chega lá, eu vou fazer 1000 mamografias. A cada 1000 mamografias, a gente acredita-se que a gente consiga achar um câncer. Numa população virgem, sem sintomas. Mas, por exemplo, tem uma mulher, não, eu estou tocando o nódulo, minha mama está saindo uma secreção sanguinolenta. Aí isso aí já é um sinal de alerta. Esse tipo de mamografia é mamografia diagnóstica. A gente tem que realizar os exames para ter certeza se é a doença ou não. Interessante. Me diz uma coisa, uma vez a mulher chegando no consultório, no centro médico, como é que é feito o primeiro procedimento? Como é a história, a conversa, como é? Conversa, geralmente a gente vê os fatores de risco, aqueles que eu falei. A idade da primeira menstruação, o número de filhos, se amamentou. A amamentação também é um fator protetor. Hoje as mulheres também não amamentam. Uso de anticoncepcional, fumo, álcool, a gente faz todo esse histórico. A partir de 40 anos, solicita-se a mamografia. Se a mamografia, a partir de 40 anos, vier muito densa, que a gente fala, a mama, ela fica toda branca, que a gente não consegue ver direito os nódulos, que às vezes esconde, aí a gente precisa pedir a ultrassonografia para complementar a mamografia. Se der tudo ok, anualmente ela tem que realizar esse exame. O que é que acontece? A mulher está lá fazendo o rastreamento anualmente, aí de repente aparece um tumor. Não, mas é porque eu venho fazendo esse exame anualmente, porque detectou o câncer. A mamografia, ela não vai impedir que a mulher tenha câncer, ela vai fazer com que a gente consiga dar o diagnóstico num período que a gente não consiga tocar. Um nódulo de 2 centímetros numa determinada mama já dá para a gente tocar. Eu quero dar diagnóstico 1 milímetro, 2 milímetros, que a gente não consiga tocar esse nódulo. Esse diagnóstico é bem inicial, é isso aí que a mamografia faz. Uma vez eu escutei alguém denunciando no sistema de rádio de que existe a campanha Outubro Rosa, mas ainda há uma dificuldade de acesso às mulheres ao serviço público para ter acesso à questão dos exames. Infelizmente, eu peguei os números ontem, inclusive com a Secretaria de Saúde, aqui na Paraíba, na faixa etária, eu estou falando na faixa etária, que é o que o SUS paga, de 50 a 69 anos, são mais de 300 mil mulheres. Até o momento, cadastradas no sistema da Secretaria foram realizadas, se eu não me engano, quase 40 mil. Acredito que vai chegar a 60 mil. Mais de 300 mil mulheres. O ano passado só foram realizadas 68 mil mamografias pelo SUS. A gente não está contando a questão do serviço privado, não. 68 mil realizados. Esse ano, eu acredito que vamos chegar aí a 60 mil, ainda é muito baixo. O que eu vejo gestores falando? Estou falando que eu conversei com a promotora da saúde de Campina Grande, a doutora Adriana, e ela me relatou que não existe fila para mamografia em Campina Grande. Não existe fila. A mulher procura o posto e se marca automaticamente. Outra coisa interessante que nas campanhas que a gente fez também, que a gente doou mamografia, 30% das mulheres não foram pegar os exames, não. Então, assim, elas realizam o exame e não vão atrás do exame para ver o que aconteceu. Então, tem que ver isso também. Eu não sei, assim, aqui em João Pessoa, mas em Campina Grande, o que me relataram é que não existe fila para mamografia. Existe um perfil dessas mulheres, onde é que elas moram, o perfil social delas, se é uma pessoa mais humilde, menos informada, mais informada? Hoje o câncer pode acometer qualquer pessoa. O que é que acontece na diferença de classes sociais? O que é que a gente tem visto? Existem 3 fatores principais. O medo, que se impera mais nas classes altas.
No meu consultório é mais raro você pegar casos de câncer avançado. Às vezes acontece, mas por medo. A falta de informação, aí que vem as classes menos favorecidas, e o acesso. As mulheres que têm pouca informação e têm pouco acesso são aquelas mulheres que estão tendo a dificuldade de dar o diagnóstico e estão sendo acometidas por câncer avançado. Elas chegam ao sistema já com um tumor que a gente chama de estadiamento 3, às vezes já com metástase. Doutora Cristiane, existe um câncer mais agressivo do que outro? Por exemplo, no câncer de pele, que tem o carcinoma, o espinocelular. No câncer de mama, existe um mais agressivo, alguma modalidade mais agressiva do que outra? Existe. Há uns 20 anos atrás, o tratamento do câncer de mama ele vem se modernizando, ele vem evoluindo de uma forma, que eu tive agora no congresso aqui em João Pessoa, e que está havendo um descalonamento no tratamento. Antigamente, o câncer era tratado de forma igual, hoje ele é individualizado. Uma pessoa tem um tumor de 2 centímetros, a outra pessoa que tem igual, se faz um exame chamado imunistoquímica, teste genético, para ver a droga exata que ela tem que tomar naquele determinado câncer. Existe um tumor chamado triplo negativo, que ele é um tumor mais agressivo. Então, essas pessoas que têm um tumor triplo negativo, que é um tumor mais agressivo, ele tem uma tendência a ter metástase mais rápido que um tumor menos agressivo, como o luminal. Então, existe essa diferenciação hoje. O fator hereditário está ligado também? O fator hereditário corresponde a 7% dos casos só. Então, a maioria das pessoas que têm câncer é de forma esporádica, porque elas pegam, mas eu não tenho ninguém que teve câncer de mama na minha família. Mas em torno de 70% a 80% dos casos é esporádico, qualquer pessoa pode ter. Me diz uma coisa, em relação à prevenção e à falta de prevenção, para 100, vamos pensar assim, qual a possibilidade de porcentagem de alguém escapar daquela enfermidade tendo uma prevenção bem mais séria, Se intensa? você fizer o exame rigorosamente, anualmente, fizer a mamografia, se a mamografia ela vier com alguma dúvida, fizer ultrassom ou até a ressonância, você pode detectar o câncer numa fase bem inicial, como microcalcificação, a chance de cura é 95% até 100% nesses casos. O câncer está evoluindo para ficar com uma doença crônica, como diabetes. Pelo que a gente tem visto aí, a evolução das drogas, futuramente o câncer vai ser uma doença crônica. A gente vai tratar com medicação. É preocupante. Agora, o que é que a senhora sugere a título de prevenção? Que cuidados as mulheres devem ter de uma forma mais simplificada? O que é que elas devem tomar no dia a dia? Primeira coisa, realizar o autoexame, 7 dias após a menstruação, quando a mama está menos inchada. Para você ter, o autoexame ele não substitui o exame clínico do médico nem a mamografia, mas é para autoconhecimento. O que tem em uma mama tem que ter na outra. Então, se você todos os meses, 7 dias após, realizar esse autoexame, ver que está tudo ok, tudo bem. Consulta com o mastologista anualmente e realização da mamografia anualmente. Isso é a recomendação básica de todos os médicos mastologistas. Ok, nós vamos a um intervalo e daqui a pouco nós vamos falar sobre a Associação Mulheres de Peito, um trabalho que está sendo feito aqui na Paraíba, assistindo mulheres, né, nessa área. Então a gente volta daqui a pouco.